Olá, você já se deparou com o olhar da geração Z? Aquele olhar parado, um olhar meio que hipnótico, que parece que atravessa você quando está te olhando? Pois é, isso demonstra falta de emoção, falta de reação. Muitos pais, professores estão preocupados com esse comportamento, que para mim parecia falta de interesse, falta de respeito, mas pode ser que não seja nada disso. Fica com a gente aí, se inscreve no canal. Eu sou Alexandre Wendel, escritor, psicoterapeuta e, antes de qualquer coisa, pai. É isso aí. A preocupação que a gente está com essa geração Z é muito grande, inclusive nas empresas. As empresas não estão sabendo como lidar com essa geração, porque eles não demonstram reação e, para muita gente da minha geração, demonstra falta de interesse. Sabe quando você pega um filho e pergunta assim: Cara, que nota é essa? Você foi reprovado? O que aconteceu? Ele fica parado, te olha e não responde nada. Pois é, o programa de hoje é sobre isso. Eu vou te dar 3 hipóteses sobre o que pode estar acontecendo e vou te dar também 3 maneiras de como lidar com isso. Fica com a gente até o final, que no final ainda tem um brinde surpresa. Vamos lá, se inscreve aí no canal, participa, compartilha, manda para aquele amigo seu que você acha que tem um filho nessa idade, manda para um parente ou você mesmo. Fica até o final e compartilha esse conhecimento. Eu vou tentar te explicar o que está acontecendo com a geração, justificando o porquê desse comportamento primeiro. Bem, a geração Z é uma geração que nasceu entre 1995, 96, por aí, e vai até 2010. Essa geração, ela participou da bug do milênio, na virada do século. Todo mundo preocupado com o bug do milênio, que ia parar tudo, ia perder tudo. Lógico que eles eram crianças. Mas essas crianças, ainda na barriga da mãe ou engateando, viram também o 11 de setembro. Para muita gente, muita euforia em casa quando as Torres Gêmeas caíram, com a ideia de guerra mundial, de fim de mundo e tal. Então essa geração também passou por isso. Mas antes de tudo, essa geração já nasceu com o telefone na mão, já nasceu com o smartphone, já nasceu com a internet no quarto. Essa geração também, no ano de 2020, presenciou a pandemia. E aí eles já eram adolescentes, e nesse momento da cognição, dos questionamentos, eles foram para o quarto. Nós, pais, criadores, educadores, botamos nossos filhos no quarto, isso mesmo. No quarto ele estava seguro de qualquer tipo de virose. No quarto eles estavam seguros de qualquer doença. No quarto eles não tinham contato com outras pessoas. No quarto eles, quando saíam, usavam máscaras. Não se tinha olhar, a gente olhava para baixo, não pegava na mão de ninguém. Então essa geração foi moldada, foi forjada em cima dessa situação ao longo desses 20 anos. E agora, quando você pega alguém da geração Z, você vai começar a lidar com problemas, com desajustes que a gente pensei em ser um afrontamento. Eu pensei em ser um desrespeito comigo. Quando eu falo com um adolescente, quando os professores na escola falam com essas pessoas da geração Z, quando um pai e um educador fala e eles simplesmente olham e não respondem. Pois é, essas crianças, número um, vamos lá dar 3 hipóteses. Número um, sobrecarga cognitiva, excesso de estímulos. É quando a mente recebe informação demais. Imagina uma criança trancada no quarto, ao longo desses 10, 15, 20 anos, recebendo só estímulos de telefone, de tablet, de televisão, de internet. Ele não era obrigado a questionar, ele não era obrigado a falar. A informação vinha, ele recebia. Vou dar exemplos rápidos para você, mas eu já vi adolescente que o interfone tocava e saía correndo por não saber o que fazer, e como eles também têm uma grande dificuldade, mais de 30% não sabem atender a um telefone. Pasmem, verdade. Eles têm que aprender a falar ao telefone. Eles têm medo de falar ao telefone. E tem explicação para tudo isso. Quando um adolescente, uma criança atende um telefone, ela é obrigada a dar uma resposta e elas não sabem dar essa resposta. Elas não foram preparadas para as adversidades, não foram preparadas para a derrota, não foram preparadas para uma série de coisas. Não estou falando de todas as crianças da geração Z, mas boa parte. Então, sobrecarga cognitiva é uma das hipóteses. 2,
busca por conexão e segurança. Quando eu vejo um adolescente, uma criança dessa sendo questionada por um pai, por uma mãe ou por mim mesmo, e ele fica atônico, alguns chegam a chamar de modo avião. Os adolescentes entram no modo avião, que ele desliga, é uma defesa do organismo, é uma defesa da mente com relação àquele adversário, porque ele não sabe o que fazer, ele não sabe como responder, porque ele não foi forjado para isso. Então a gente precisa entender esse momento que na verdade ele está se defendendo. O cérebro entra no modo defesa e ele desliga. O terceiro é um sintoma de apatia emocional, ou seja, é na verdade um esgotamento esse desligamento. Eles falam muito em falta de propósito, desinteresse pela vida, cansaço e ansiedade. Então eu, com 60 anos de idade, quando vejo um garoto de 16, 15, 20, 25 anos falando que está cansado, a minha geração acha um absurdo. E aí entra o conflito de gerações. A gente acha um absurdo o comportamento da geração Z, acha que é uma geração cheia de mimimi. Então, esse cansaço, essa preguiça, não é por atividade física. A gente precisa entender que o cérebro consome muito mais energia do que você correr, às vezes, na praia. O cérebro, o pensamento constante, imparável de informação, cansa. E quando ele lida com uma outra pessoa, ele lida com respostas, ele não sabe o que fazer. Então, é um sistema de apatia emocional, é busca de conexão, busca de segurança. Quando ele está parado ali, ele está implorando, papai, mamãe, professor, por favor, me ajudem, que eu não sei o que fazer. Não é falta de respeito em boa parte das vezes. E a outra é a sobrecarga cognitiva, como eu falei para vocês. Então, são estímulos rápidos que ele tem o tempo todo, quando chega ali no TikTok ou nos filmezinhos do Instagram, ele tem esses estímulos em excesso, tudo muito rápido, dinâmico, e quando ele encontra na vida real, na presença real com outra pessoa, que as coisas andam numa outra velocidade, pasmem, eles não sabem o que fazer. Tem relatos de, no Japão, existirem geishas, não ensinando os meninos a fazer sexo, mas ensinando como namorar, como se chegar em outra menina sem ser olhando para o telefone, como fazer o toque. É essa situação que nós estamos com os nossos jovens adolescentes da geração Z. Então, quando eles interagem, eles têm uma ausência dessa velocidade das internets, das redes sociais, e não sabem lidar com essa ausência de velocidade por estímulos mais lentos, né? Como a gente fazia, como eu falei no outro programa, ficar na porta de casa, olhando a menina passar, o menino passar, no interior com aquela graminha na boca, né? Com uma folhinha de alguma coisa, um cravo, mastigando, esperando o dia passar, o pôr do sol, o nascer do sol. Aquela vida mais tranquila, sem tanto estímulo. É isso que estamos precisando. Bem, agora eu vou dar para você. Não vai embora não, continua no canal, bora, acorda aí. Vou dar para você agora 3 maneiras de como lidar e no final vou dar um bônus. Então vamos lá. 3 estratégias para você lidar com seu filho, com seu aluno, com seu adolescente, com seu parente nessa situação. Número 1, não jamais interprete como afronta, como falta de respeito. Não é nada disso. Na verdade, eles não sabem como reagir. Então, quando ele não fala, ele não responde, ele não reage, você vai ver uma série de filmes engraçados no TikTok desses meninos em estabelecimentos comerciais, em pontos de venda, em pontos de atendimento ao cliente. Qualquer pergunta, muito mais elaborada, eles ficam parados porque não sabem como resolver, como responder, como reagir. 2, valide a presença. Quando uma criança dessa, quando um filho, um parente, um empregado, um colaborador na sua empresa dessa travada, entrar no modo avião, valide a presença. Tente entender que emoção ele está sentindo. O programa de hoje não é para falar sobre emoção, mas entenda o seguinte. Quando você tem uma emoção e seu pai ou sua mãe fala assim, cale a boca, engole o choro, aquela emoção colapsa. Ela cristaliza no seu organismo e vira uma doença no corpo. A gente está descobrindo isso tem pouco tempo, mas uma emoção que não circula e não sai, ela cristaliza e transforma-se numa doença no seu corpo. Então, quando um filho seu está ali, parado, sem reação, estimule para que essa emoção circule, para que essa emoção saia. E como é que você vai fazer isso?
conversando. Filho, o que você está sentindo? É medo? Está sem jeito? Está preocupado? Está ansioso? Estou ansioso, mamãe. Não sei o que dizer. Está tendo uma dorzinha aqui na barriga e não sei como falar com você. Vamos falar sobre isso. E como é que é essa dorzinha? Como é que é esse sentimento? E esse sentimento vai circular e provavelmente vai sair e vai terminar tudo bem. E você está ensinando o seu filho a como lidar com as emoções. A terceira dica é crie pausas em casa ou no trabalho conscientes. Lamentavelmente, você vai dizer que é mimimi, que é falta de porrada, mas não. Crie pausas conscientes, reduza estímulos no ambiente que você tem conversas, e conversas mais leves, conversas mais rotineiras. Vá com seu filho comprar pão, vá com seu filho lavar o carro, vá com seu filho consertar a televisão e tenha conversas com ele sem nenhum estímulo externo. Procure ter momentos de clareza, de paz, de reflexão. Hoje eu saí com a minha esposa, domingo, nós descemos, fomos almoçar, passear, andar na orla aqui em Salvador, os dois sem telefone. Ela falou, você também não vai levar telefone? Eu falei, não, não vou. Vamos levar o dinheiro do táxi, como se fazia antes. Nada de Uber, nada de internet, nada de rede social, nada de foto de almoço. E vamos ficar só nós dois. Então, tenha um pouco de consciência, um pouco de paciência com a geração Z e faça isso com seus filhos. Vai embora não, estamos chegando no final, não se deve dizer que está no final, senão vocês vão embora, mas é o seguinte, tem um bônus para você, eu vou deixar para vocês aí um formulário para você preencher. Quem preencher esse formulário e mandar para mim, eu vou mandar um PDF de volta com como lidar com essas situações com os meninos da geração Z. No trabalho, no ambiente corporativo ou em casa. Lógico que não se serve para todo mundo, mas é um bom caminho para começarmos a pensar, refletir e entender essa geração, porque ainda vem por aí a geração da minha filha mais nova, de 8 anos, que é a geração Alfa. Essa já nasceu com a inteligência artificial na mão. Valeu, galera! Obrigado e até o próximo programa. Espero estar contribuindo com vocês. Vai lá, se inscreve no canal, bate aí no sininho e compartilha. Tenho certeza que eu fui útil para alguém. Um abração, até a próxima.